Olá, queridos, saudações de paz a todos. É com muita alegria que voltamos para mais um programa e eu me sinto muito bem em estar com você em mais uma manhã de sábado. Eu quero convidá-lo a ter toda a atenção possível para o que vamos lhe falar. É de importância muito grande. E eu começo então com a frase do Dr. Oswald Smith. Ele dizia da seguinte maneira: você não pode levar dinheiro para o céu, mas você pode enviá-lo para o céu. A pergunta é: como? E a resposta é muito simples: invista em missões. E todo o seu recurso investido em missões, todo o recurso que você investir no trabalho de ganhar almas, esse valor será guardado nos céus para ser dado a você no tribunal de Cristo. Pense nisso, pense no que você tem feito e em como você tem contribuído com a obra de Deus. Eu desafio você, eu provoco você a doar para Deus a sua vida, a sua juventude, a sua força, a sua inteligência, as suas finanças. Invista isto no reino de Deus e você de forma nenhuma ficará sem receber a grandiosa recompensa das mãos de Deus. Nós trouxemos para você neste programa uma palavra de entrevista com o pastor Arnaldo Sena. Ele que é um homem que tem feito um trabalho profícuo em todo o Brasil, desde as grandes capitais até os mais pequenos povoados do Brasil. Ele tem levado um projeto da CGADB, que é Eu Ganho Mais Um. Esse projeto da Convenção Geral do Brasil é fazer com que cada crente tenha consciência de que é necessário ganhar almas para Deus. Acompanhe a entrevista e deixe Deus falar com você. A paz do Senhor, estamos com mais uma entrevista para o nosso programa Semadeb em Foco. E nesta feita, nos dando a honra, o pastor Arnaldo Sena. Ele é a mente que projetou o projeto Eu Ganho Mais Um, lançado pela CGADB. E o pastor Arnaldo Sena, ele já percorreu uma boa parte do Brasil, se não todo, implantando esse projeto em cada Assembleia de Deus no território brasileiro. Fale um pouco dele, pastor Arnaldo. Cumprimentar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor, ouvinte da Semadeb em Foco. É um prazer estar aqui, pastor Hermilton, nosso amigo, e foi um privilégio hoje compartilhar com os amados aqui em Buriticupu, aqui no estado do Maranhão. E é o nosso objetivo, é o nosso foco, é trabalhar para Jesus. Não temos outra razão de existirmos como igreja a não sermos falar da graça e do amor de Deus àqueles que não conhecem ainda. E ter lançado o projeto Eu Ganho Mais Um foi assim uma direção divina de Deus, né? Nós trabalhávamos na época com o projeto Billy Graham, a Minha Esperança Brasil, e naquela época o Senhor falou comigo para lançar um projeto para alcançar todas as Assembleias de Deus no Brasil e fora do Brasil. Então nós começamos a montar, a alinhar ali o projeto, e Deus nos deu o tema Eu Ganho Mais Um. É trazer para você esse compromisso, né? Essa responsabilidade dentro dessa consciência de que todo crente precisa dar frutos. E os nossos frutos não é outro a não ser levar pessoas a conhecer Jesus. Então estou muito feliz por estar aqui com o nosso amigo pastor Hermilton, que tem sido também um canal de Deus para Buriticupu, como foi lá também em Tuntum do Maranhão, lá em aquela cidade Itapecuru, né? Onde passamos por ali. Agora Deus aprove Deus trazê-lo para Buriticupu, e com certeza está fazendo um grande trabalho ao lado do pastor Johnny, que está ali. Chega aí, pastor Johnny. Eles trabalham em parceria, os dois, né? É esse jovem pastor que eu tenho um prazer de chamá-lo de amigo, né? Há 6 anos Deus fez esse elo de amizade, tenho desfrutado de uma comunhão através da sua pessoa, sua família, irmã Antônia, suas filhas, e eu me sinto muito honrado de hoje estar com vocês aqui, viu? E esperamos em Deus que Buriticupu venha realmente corresponder com esse anseio, pastor idôneo,
tem um coração apaixonado por almas, é um homem que está aí com uma efervescência muito grande para ganhar essa cidade para Jesus. Eu estou crendo que a obra será grande, o nome de Deus será conhecido nos 4 cantos dessa cidade. Então, muito obrigado pelo prestígio, pela honra de estar convosco aqui nessa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue lhe abençoando, que o projeto continue andando e que muitas vidas venha para os pés do Senhor e seja salva pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nosso muito obrigado. Ore pelo pastor Arnaldo e ore pelo programa Semadeb em Foco, pela obra missionária, pela Semadeb, Secretaria de Missão aqui em Buriticupu. Ore pela Assembleia de Deus para que a gente continue fazendo essa obra de ganhar alma nesses povoados que ainda não tem um evangelho sendo pregado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O Semadeb em Foco preparou para você uma biografia missionária muito especial. Na ocasião você vai acompanhar a vida, embora que de uma forma bem simples, nós sintetizamos a vida e ministério do saudoso e muito especial pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos. Nós queremos que você acompanhe a biografia desse homem de Deus que fez muito pelo Brasil e pela obra de Deus como um todo. Por gentileza, veja a biografia. Queridos, sejam muito bem-vindos para mais uma biografia missionária. Hoje nós estamos com uma biografia muito especial e você vai gostar muito da pessoa sobre quem nós trouxemos a sua biografia. Por ocasião da Primeira Guerra Mundial, no dia 13 de dezembro de 1914, nasceu na cidade de Regeneração, no Piauí, o menino Alcebiades Pereira Vasconcelos, filho de Isabel e João Vasconcelos. Em sua adolescência e juventude, ele trabalhou na roça, mas logo em seguida aprendeu também a profissão de ourives. Este mesmo Alcebiades foi pastor, foi missionário, teólogo, escritor, jornalista, articulista dos periódicos da CPAD, líder das Assembleias de Deus no Brasil, foi presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e foi representante da denominação assembleiana na Conferência Mundial Pentecostal. Então, nós vamos ver agora como que essa história se desenrolou para que esse Alcebiades, que era um simples ourives no interior do Maranhão, tenha se tornado o grande líder assembleiano no Brasil. Como dissemos, a sua família é natural do estado do Piauí, mas eles migraram para o Maranhão e não sabemos em que data exatamente eles vieram para o povoado de Lagoa Nova, que na época era município de Pedreiras, hoje é município de Santo Antônio dos Lopes. Aos 18 anos de idade, o jovem Alcebiades encontra-se com o pastor João Jonas pela primeira vez na vida. João Jonas vai a Lagoa Nova para dirigir um culto e o Alcebiades era um jovem comum daquele povoado que ainda não era crente. Quando o pastor João o encontra, o vê, logo testifica de Jesus para ele. E às 21 horas daquele dia, Alcebiades Pereira Vasconcelos se entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. O ano é exatamente 1933. 9 meses depois da sua conversão, ele é selado com o batismo de poder. Ele é batizado com o Espírito Santo e o poder de Deus invade totalmente aquela vida. No dia 24 de junho de 1934,
Alcebíades, ou então irmão Alcebíades, desce às águas batismais em um velho açude nas proximidades da cidade de Dom Pedro, tornando-se membro oficial daquela querida igreja. Passados meses, o pastor João Jonas percebe a chamada de Deus na vida do jovem Alcebíades para o ministério pastoral. E o pastor João Jonas faz orações e apresenta o plano a Deus. Chegado o dia específico, o pastor João Jonas chama Alcebíades à parte e diz: eu quero apresentar você e outros irmãos que eu estou observando para me ajudarem como pastores aqui no trabalho. Alcebíades concordou com todos os outros, menos consigo, para ser apresentado ao ministério. Ele disse: olha, tudo bem, apresente os demais. Eu é que não tenho jeito para esse negócio e não sinto nenhuma capacitação para esse ministério. Ele dizia isso não por desprezo ao ministério, mas por de fato se sentir totalmente incapaz para tal missão. Certo dia que eles iam comemorar o Natal no ano de 1934, na cidade de Dom Pedro, e os irmãos da igreja que viviam na cidade de São Domingos, eles viriam comemorar o Natal juntos com os irmãos da Assembleia de Deus em Dom Pedro. E era essa data que o pastor João Jonas estava orando a Deus para que fosse um trabalho bom, um trabalho tranquilo, mas ele pediu para que os irmãos se controlassem no falar em línguas, nas expressões apoteóticas, porque os irmãos que estavam vindo de São Domingos, eles eram batistas e, portanto, eles não concordavam com esse mover espiritual. E alguns irmãos, por exemplo, o irmão Francisco Assis Gomes, não concordou em nada com esse negócio de reprimir, não é, o poder de Deus para não escandalizar A ou B. Mas tudo bem, o trabalho aconteceu, estava todo mundo indo muito bem e foi feita uma oração. Enquanto a oração foi feita, Deus usou o irmão Francisco Assis Gomes, e esse foi até o irmão Alcebíades, colocou a mão sobre ele e disse: meu servo, sou eu quem tenho te chamado para o ministério. E aquele instante, aquela fala, foi como um momento que destravou toda a vida do pastor, do irmão Alcebíades Vasconcelos. Naquele instante, o pastor João Jonas entendeu que aquele era um sinal de Deus para a consagração do Alcebíades ao ministério. O que é um tanto incomum é porque o Alcebíades, o irmão Alcebíades, foi apresentado ao ministério, a evangelista, não em uma convenção, mas na igreja de Dom Pedro, e lá estava o pastor João Jonas, que consagra ele e outros mais a evangelista. Isso não está nada antibíblico, porque a igreja primitiva fazia nesses moldes, não é? A igreja de Antioquia enviava obreiros, não é? Ela despachava obreiros, e quem tem autoridade para indicar obreiro, de fato, é a igreja, por meio da direção do Espírito Santo e com uma autoridade pastoral presente. Nesse caso, estava tudo perfeito. Quando o irmão Alcebíades concorda, então é orado por ele e os demais obreiros a evangelista naquele culto que marcaria para sempre a vida de Alcebíades Pereira Vasconcelos. O plano ministerial do pastor João Jonas para Alcebíades era que ele fosse trabalhar na localidade chamada Picos, que hoje é a atual cidade de Colinas. Entretanto, o momento não foi muito legal para o irmão Alcebíades, porque, aliás, o então evangelista Alcebíades, era inverno e cada baixão da estrada era um riacho que tinha que atravessar a nado. A viagem foi muito dificultosa, mas após 3 tentativas, Alcebíades chega nessa cidade e planta o trabalho do Senhor naquela localidade. Ainda como evangelista, trabalhou também em Coroatá, e depois que o pastor João Jonas adoece e tem que ir a São Luís a fim de se tratar, é destinado ao evangelista Alcebíades Vasconcelos um convite, ou melhor, uma convocação para ele comparecer em São Luís para uma reunião ministerial.
E precisamente na data de 3 de março de 1938, na cidade de São Luís, o evangelista Alcebiades Vasconcelos é ordenado a pastor em uma reunião ministerial que aconteceu na capital, onde presente estava o apóstolo da Amazônia, Nelis Júlio Nelson, que ordena o pastor Alcebiades ao ministério pastoral, e este é destinado ainda solteiro para o trabalho em Dom Pedro. E a partir dali de Dom Pedro, as coisas começam a tomar uma proporção bem maior, pois em Dom Pedro, o jovem pastor ordenado Alcebiades Pereira Vasconcelos contrai matrimônio e ele casa com a jovem Nessi Maia. Por necessidades da obra de Deus, o então pastor Alcebiades Vasconcelos é transferido da Assembleia de Deus de Dom Pedro e vai para Coroatá. Depois ele é transferido do pastorado de Coroatá para Marabá, no Pará. Depois que ele pastoreia a cidade de Marabá, ele é transferido para Belém do Pará. De Belém do Pará, o trabalho do pastor Alcebiades ainda tem muito chão para percorrer, e ele agora é transferido para o estado do Piauí, e ele vai precisamente para a cidade de Parnaíba. Ele também volta ao estado do Maranhão e assumiu o pastorado da Assembleia de Deus em São Luís e fez um digno trabalho que os registros da história assembleiana jamais vai esquecer. Depois que ele pastoreia a Assembleia de Deus em São Luís, ele vai para São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E depois que pastoreia São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ele então vai para o estado do Amazonas, para a capital Manaus, pela segunda vez, pastorear aquela grande igreja que estava emergindo, que estava crescente, que estava fervilhante no poder de Deus, e aquele obreiro, aquele homem de Deus, já bem maduro, é enviado para aquele trabalho. Pastor Alcebiades também foi missionário por um período de tempo, um pouco mais de um ano, na cidade de Cochabamba, na Bolívia. Fez um bom e digno trabalho de um missionário naquela região fria da Bolívia, mas, como diz o sagrado texto bíblico, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus, não é digno de estar nesse lugar. Portanto, os homens e mulheres de Deus que melhor fizeram para Deus foram aqueles que tiveram unicamente uma visão, a visão de seguir em frente. Alcebiades também atuou no campo educacional. Ele foi autor de 9 livros. E eu poderia citar, por exemplo, um que ele escreveu, De Coração para Coração. Alcebiades foi conselheiro da CPAD, foi membro da diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil, diretor do Departamento de Publicações da CPAD e foi presidente da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele fundou no estado do Amazonas o instituto denominado de Ibadã, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas. Trabalhou no IBAD e no ETAD, são 2 institutos teológicos que trabalham na formação de novos obreiros. Assim, é a biografia sintetizada de um grande obreiro que esteve no Maranhão, e no Pará, e no Piauí, no Rio de Janeiro e no Amazonas. Nesse último estado do Amazonas, onde ele mais tempo passou na frente de uma igreja, e aos 73 anos de idade, no dia 12 de maio de 1988, parte para as mansões celestiais o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, aquele que, enquanto jovem, trabalhou com ouro e depois da sua vida adulta, trabalhou com ovelhas e hoje descansa em Deus, aguardando o arrebatamento da igreja e a herança dos santos. Que Deus faça de você um Alcebiades do tempo moderno, não como ele viveu, mas com a mesma coragem,
com a mesma bravura e com o mesmo desejo de contribuir para o bem do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima Biografia Missionária. Acreditamos que o conteúdo que preparamos para você, ele é muito significativo e tem algumas pessoas em todo o Brasil que gostariam de ver, de ouvir o que acabamos de apresentar. Então eu peço a você, por gentileza, que compartilhe este conteúdo com um parente seu, um amigo seu, de outro estado, de outro país. Fique à vontade e permita que esse conteúdo chegue em outras mãos e que esta mensagem chegue em outros corações. Você estará ajudando muitas pessoas e ajudando com certeza o nosso trabalho também nesta plataforma. Veja agora a reflexão bíblica que preparamos para você com o pastor Hermilton Silva. Penso que você será tocado por esta palavra de reflexão. Estamos de volta com mais uma reflexão bíblica aqui no nosso programa Semadeb em Foco e pedimos a sua atenção a partir de agora. Queremos trabalhar hoje, dar início a uma série de estudos sobre escatologia bíblica, o tempo do fim. E quero convidar você para uma leitura na Palavra de Deus. Nós vamos fazer duas leituras, uma é em Ezequiel, capítulo 7, e outra em Mateus, capítulo 24, para apoiar nossa reflexão a partir dessas duas referências e usar tantas outras que nós temos nas Escrituras, que nos garante a doutrina da escatologia, a doutrina do fim dos tempos. Ezequiel, capítulo 7, versículo 6, diz assim: Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não há alegria sobre os montes. Mateus, capítulo 24, uma leitura um pouco extensa, mas necessária para a gente dar início a esse estudo, essa reflexão. A partir do versículo 1 diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E quando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios da dores. Então vos hão de entregar para seres odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então
virá o fim. O fim vem, como diz o profeta Ezequiel, certeza absoluta. Nós temos aqui em Mateus 24, Jesus está em um momento devocional do templo. Ele sai do templo junto com os seus discípulos, quando os discípulos resolvem mostrar a beleza do templo, que era uma das 7 maravilhas do mundo na época, para Jesus. Era o orgulho do povo judeu. A partir desse momento, Jesus traz uma palavra que trouxe um choque para aqueles discípulos. E ele disse: vocês estão vendo toda essa beleza? Pois eu vos digo que vai chegar o dia que não vai ficar aqui pedra sobre pedra, ou seja, esse templo será destruído completamente. Isso, de uma certa maneira, assustou os discípulos, que, em particular, no versículo 3, no Monte das Oliveiras, eles perguntaram para Jesus: Senhor, quando acontecerão essas coisas? Que coisa? O templo ser destruído. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta: e do fim do mundo? Ou seja, eles queriam saber quando o templo seria destruído. Jesus já tinha ensinado sobre a sua vinda e sobre o fim dos tempos, e eles aproveitaram, associaram a destruição do templo em Jerusalém com o fim do mundo, que era duas coisas completamente diferentes. E Jesus passou a explicar tudo isso no capítulo 24 e o capítulo 25 de Mateus. Nós vamos ter aí a composição dos dois capítulos, 97 versículos, para responder essas 3 perguntas de Jesus. Quando acontecerá essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda? E que sinais haverá do fim do mundo? A partir do versículo 5, Jesus começa a dar uma lista de acontecimentos que marcaria o princípio das dores, e eram sinais que o mundo estava perto de chegar à conclusão. Entenda essa linguagem, fim dos tempos. Nós vivemos uma era dentro da teologia bíblica chamada de dispensação da graça. E eu queria te mostrar que essa linguagem bíblica do fim do mundo, fim dos tempos, consumação dos séculos, ela vai começar, vai dar início a partir do momento que a dispensação da graça começar. Aliás, terminar, melhor dizendo. A partir que a dispensação da graça terminar, começa o que a Bíblia chama de consumação dos séculos, fim do mundo, dia do Senhor, o grande dia e terrível do Senhor. São expressões que arremetem a uma série de julgamento que o Senhor trará sobre a face da terra. Então nós vamos aqui para os sinais. Então nós temos uma lista de sinais, acontecimentos profetizados por Jesus sobre o fim dos tempos. E o primeiro aqui está no versículo 5. Ele diz: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Na verdade, hoje nós temos no Brasil o Henrique Cristo, que declara que é o próprio Cristo. O americano que faleceu há poucos anos atrás, José Luiz de Jesus Miranda, também dizia ser o Cristo. E aí eles encabeçaram uma lista enorme de pessoas que diz que é o próprio Cristo. Então, não é para assustar ninguém, é simplesmente cumprimento das Escrituras. Jesus profetizou e está acontecendo. Outro sinal: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Nós sabemos que a guerra sempre existiram, mas
No século passado aconteceu as 2 grandes guerras mundiais, e de lá para cá, uma após outra, não existe um ano que não temos notícia de guerra, nações contra nações, enfim, o nosso mundo está recheado de guerras. Antigamente, o poder da pólvora era assustador, depois veio o poder atômico e hoje as armas biológicas são as mais assustadoras. E nós estamos em pé de guerra, não de explosão, mas de guerras usando armas biológicas. Então, é cumprimento das Escrituras. Outro sinal que nós vamos encontrar profetizado por Jesus é fome. O mundo, apesar de todo o aparato tecnológico, avanço em todas as áreas da ciência, o mundo hoje ainda tem muitas pessoas que passam fome. No Brasil, nós temos aí cerca de 15 milhões, segundo as estimativas, de pessoas que não tomam café, não almoçam e não jantam, não têm com que se alimentar. Razões são muitas, mas só quero mostrar que é a Bíblia se cumprindo. É a profecia de Jesus cumprindo nos nossos dias. O outro sinal é peste, versículo 7. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e peste. O que é peste? Peste são doenças que a medicina não controla. Aí na década de 70 nós teve uma explosão da tuberculose, mas com o surgimento do antibiótico neutralizou a tuberculose, mas foi uma peste que assolou e matou muita gente. Já de 2000 para cá, nós vamos ter uma série de acontecimentos, pestes que toma conta, assola e assusta a humanidade. Nós temos gripe aviária, nós temos gripe suína, nós temos o ebola, nós temos a AIDS, nós temos o câncer e, por último, o coronavírus. Pastor, o que é isso? Cumprimento das Escrituras, meu filho, minha filha, te cuida. Deus nos deu sinais proféticos, todos se cumprem, nós precisamos nos agarrar com Deus mais e mais, para no dia da sua vinda estarmos preparados para subir para o céu. Outro sinal, terremotos. De 2000 para trás aconteceram muitos terremotos, mas de 2000 até os dias atuais, mais que dobrou o número de terremotos do que aconteceu de 2000 em toda a história, até 2000, de 2000 para cá, quer dizer, em 22 anos aconteceu mais terremoto no mundo do que de 2000 para trás em toda a história. Então, está se intensificando. Os tsunamis são destruidores. É cumprimento das Escrituras. Um outro sinal, perseguição aos cristãos. Nós podemos ver isso no versículo 9, que diz: então vos hão de entregar para serem odiados e atormentados, matar-se-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nós sabemos que nós temos aí uma lista de países que são fechados ao cristianismo, e muitos cristãos morrem lá confessando Cristo como Salvador. E nos países que são democráticos de direito, nós sabemos que há por trás uma política suja de perseguição aos cristãos, e nosso Brasil está envolvido completamente nisso. Muitos projetos de lei no nosso Congresso que tenta, de uma certa maneira, atrapalhar, barrar, coagir, neutralizar a ação da igreja no Brasil. Isso é cumprimento das Escrituras, não é para ninguém se assustar. Agora deixa eu dizer uma coisa, um alerta, fazer logo uma aplicação aqui para o povo crente.
para o povo cristão, para os evangélicos. A única maneira de nós barrarmos esse povo que tenta projetar leis para prejudicar a igreja é evangelizar. Aumente o número de crentes no Brasil, que nós não vai ter nenhum congressista ou pessoal do Senado que vai elaborar projeto de lei para prejudicar um percentual de 60%, por exemplo, de evangélico no Brasil. Vamos elevar o nosso número de evangélicos no Brasil lá para cima. Vamos levar lá para 50% da nossa população, 60% da nossa população, que eu quero ver qual é o político que vai fazer projeto para perseguir a igreja. Mas isso é sinal do cumprimento profético. Outro sinal que nós temos aqui, além da perseguição, nós temos um aumento da iniquidade. De maneira assoladora, a iniquidade aumenta. Cada dia. São diversos meios, em todas as áreas, a gente se vê coisas horríveis praticadas pelo homem. A história da humanidade, em síntese, é mais ou menos assim. Idade antiga, todo mundo temia Deus, nos seus mais diversos conceitos, mas havia um temor no coração da humanidade e ninguém queria ferir o sagrado. Idade média, com todo o distorcimento da teologia do Vaticano, mas as pessoas temiam a Deus, e Deus era o centro de tudo. Idade moderna, o homem ainda continua temendo a Deus, mas ele diz: eu acredito em Deus, mas Deus não pode intervir na minha vida. Idade pós-moderna, o homem tirou Deus completamente do seu coração e da sua vida, e a incredulidade e o ateísmo está tomando de conta de muita gente. E isso caracteriza o aumento da iniquidade, que por consequência disso vem um outro fator: esfriamento do amor. As notícias são as mais piores. De onde nós não deveríamos esperar é que surgem. As notícias mais chocantes na televisão, na internet, é de mães que assassinam, que combina com o pai, filho que combina com o namorado para matar o pai, os pais que combinam para matar o filho, e enfim, isso caracteriza um mundo que o amor vem esfriando. Um outro sinal, no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Olha, meu amigo, quantas pessoas não estão por aí debaixo, com a Bíblia debaixo do braço, e dizendo que é um cristão, e o seu comportamento não tem nada a ver com o cristão. Um dos fatores que identifica um cristão é o seu amor por Deus e o seu amor para com o próximo. E em uma atividade, a obra da evangelização, característica de uma igreja que ama a Deus e ama o próximo. Então, a igreja que evangeliza, ela caracteriza-se como uma igreja que teme ao Senhor e que ama o próximo. Não quer ver o próximo descendo às profundezas da condenação, então ele vai em busca dele e resgata. Caça a igreja no Brasil, que está lá nas favelas, nos povoados, nas vilas, nos lugares mais distantes. Caça a igreja no Brasil que está se preocupando com a população rural. Analise direitinho e observe quem de fato tem preocupação com as almas. O nosso programa é um programa missionário e as entrevistas com o nosso missionário vai caracterizar muito bem isso. A expansão do evangelho em todo o mundo. Se isso não acontecer fisicamente, mas vai acontecer via internet, outros recursos mais sofisticados que podem surgir, mas o evangelho vai chegar a cada pessoa na face da terra. É um cumprimento.
para assim, como diz o versículo 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Queridos, e um agravante sinal que nós precisamos tomar cuidado e a cada dia nos apegar com Deus, para não deixar que esse mundo nos iluda, é o que Jesus disse no versículo 37. Ele diz assim, que assim como foi nos dias de Noé, será os dias da vinda do Filho do Homem. 3 fatores que levaram Deus a destruir o mundo com o dilúvio. E Jesus fez menção disso aqui. Ele disse, assim como foi no dia de Noé, será a vinda do Filho do Homem. Vamos para os fatores: corrupção, imoralidade sexual e violência. Aí eu pergunto, a nossa geração é ou não é a geração mais violenta entre toda a geração que surgiu na face da terra? Eu te pergunto, existiu na história da humanidade uma geração mais corrupta do que a nossa? Eu te pergunto, existiu uma geração na face da terra, em toda a história da humanidade, mais violenta do que a nossa? Mais imoral do que a nossa? Não, meu amigo. Se Deus destruiu Sodoma e Gomorra por conta da imoralidade sexual de um contemporâneo de Noé, ultrapassar a linha do tempo e chegar na nossa geração, ele ia ficar envergonhado, ele ia morrer de vergonha de ver uma geração tão violenta, tão corrupta e tão imoral como a nossa. É cumprimento das Escrituras. Te agarre com Deus. O fim vem o fim dos 4 cantos da terra. Que Deus te abençoe você e a sua família, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Veja agora o louvor que preparamos para você com a cantora Rebeca Valentim. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente.
estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Eu quero utilizar-me das palavras de Neemias, quando ele disse que estamos fazendo uma grande obra, de forma que não podemos parar. Nós, da Semadeb, aqui em Buriticupu, estado do Maranhão, estamos em uma grande obra e não podemos parar. Nós precisamos da sua oração. Nós precisamos da sua contribuição. Entre em contato conosco. Na tela estará aparecendo o Pix de contribuições, de ofertórios, para que as vidas missionárias sejam enviadas aos campos e muitas outras vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. Faça a sua contribuição em nome de Jesus Cristo. E agora eu quero orar por você, por sua família e abençoar você em nome de Jesus. Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, Deus que tudo pode fazer. Eu quero apresentar esta família que assiste este programa, que até aqui nos acompanhou. Quero pedir a Ti, Senhor, que na casa desta pessoa, deste obreiro, desta obreira, nunca falte as bênçãos das Tuas mãos, que sempre tenha na vida desta pessoa as provisões que ela precisa para continuar sendo uma pessoa que Te representa na face da terra. Abençoa Jesus Cristo com saúde, abençoa, Senhor Deus, com paz, que essa família seja harmoniosa e que as mazelas que têm assolado esse mundo não cheguem na casa desse irmão. Em o nome de Jesus Cristo, nós abençoamos sua vida hoje e continuamos desejando que a bênção de Deus continue com você até a volta de Jesus. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana de muita paz.